Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela Drummond. Meu sinal na comunidade surda é este. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje vamos investigar as características das plantas. Você que está me assistindo, isso mesmo! Chegue mais perto que eu irei te contar um segredo. Amo estar junto com você. Então se aconchegue, porque vai começar a hora de aprender. Vamos lá? Inicio a aula de hoje perguntando a você: o que são seres vivos? Ou quem são? Você sabe? Sim ou não? Se ainda não sabe, fique tranquilo ou tranquila, porque na aula de hoje vou te explicar. Para isso, gostaria de convidar você para ver uma coisa muito importante que vai aparecer aí na sua telinha, um pequeno conceito sobre as plantas. Fique de olho na tela. As plantas, também chamadas de vegetais, são seres vivos, pois assim como os animais, possuem um ciclo de vida. São produtoras de alimentos, usadas em paisagismo e ainda conservam o ar puro para uso de outros seres vivos. Necessitam de luz, além de água, H2O, e gás carbônico, CO2, para sobreviver e se desenvolver, produzindo seu alimento através da fotossíntese. Estão presentes tanto em climas frios quanto quentes, além de ambientes aquáticos e desérticos. Como vimos, as plantas são seres vivos que fazem parte do reino Plantae, ou reino dos vegetais. Elas se destacam por serem formadas por muitas células e, em sua grande maioria, realizam a chamada fotossíntese, que garante a produção do seu próprio alimento, o qual é necessário para o seu crescimento e desenvolvimento. A seguir, falaremos um pouco mais sobre as plantas, como suas características e utilidade. Primeiro, vamos falar sobre as características das plantas. Quando observamos o reino Plantae, notamos que ele é composto por seres vivos bastante diferentes. Algumas plantas, por exemplo, apresentam tamanho de poucos centímetros, como é o caso dos musgos, enquanto outras, como a sequoia, podem atingir mais de 80 metros de altura. Além da diferença de tamanho, esses seres vivos diferenciam-se pela presença ou não de flores, pelas diferenças entre suas cores e por outras características. Apesar de existirem organismos, ou seja, seres vivos tão diferentes dentro do mesmo grupo, todas as plantas apresentam algumas características básicas que permitem classificá-la destas formas. Vamos investigar as principais partes de uma planta. Me acompanhe. Raiz é a estrutura responsável por garantir a absorção de água e nutrientes do solo e também garantir que a planta se fixe no substrato, ou seja, o substrato é o material que a planta utiliza como meio de crescimento. A raiz é a base das plantas. O seu trabalho é puxar da terra a água e os nutrientes para as plantinhas, como se fosse um canudinho num copinho de água.
A maior parte das raízes fica embaixo da terra e pode ter vários formatos e tamanhos. Você sabia que nós comemos algumas delas? Por exemplo, a mandioca. Que delícia, hein? Outro exemplo é a cenoura. Nham, nham. E também, olha só, o gengibre. Agora você já sabe que o petisco predileto do coelho é a cenoura, que é uma raiz. Agora nós vamos falar sobre uma outra coisa, o caule. Fique de olho na tela. Caule é um órgão vegetal relacionado com duas funções principais: a condução de substâncias e a sustentação de folhas e estruturas de reprodução. O caule é a parte que deixa a planta de pé. Alguns caules estão adaptados para armazenar substâncias, como é o caso do caule de batata inglesa. Olha só! Que gostoso, hein? Será? Você já provou? Sim ou não? O caule é a parte que deixa a planta de pé. O seu trabalho é levar os nutrientes que a raiz sugou e repartir pela plantinha toda. Ele também pode ser chamado de tronco. Nem sempre eles são iguais. Cada planta pode ter um caule de tamanho, formato, textura e cor diferentes. O caule é muito importante para todos nós. Além de comermos alguns deles, eles servem para fazer o lápis e o papel que usamos na escola. Por exemplo, olha só, a cana-de-açúcar. Você já comeu a cana-de-açúcar? Que mais? O palmito. Que incrível, não é? E por último, o alho poró. Olha só! Agora nós vamos falar de uma outra parte muito importante da planta, que é a folha. Folhas é uma estrutura que funciona como órgão de fotossíntese na maioria das plantas. Seu papel, no entanto, não fica restrito apenas a garantir a realização de fotossíntese, estando relacionado, por exemplo, com os processos de transpiração e respiração. O trabalho da folha é transformar a luz do sol em energia. Vale destacar ainda que algumas folhas estão modificadas e desempenham outras funções. Esse é o caso dos espinhos dos cactos, que garantem a proteção e evitam perda excessiva de água. E as gavinhas, que garantem suporte ao vegetal. Explicando de uma outra forma, a folha é verdinha porque tem clorofila, que é como fosse uma tinta, como se fosse uma tinta. O trabalho da folha é transformar a luz do sol, lembrando, em energia. Isso faz com que as plantinhas cresçam saudáveis. Há algumas folhas que podem comer. As saladas, tão boas à nossa saúde, são feitas com folhas. Por exemplo, olha só, o espinafre. Você aí de casa gosta de espinafre? Eu amo demais e é muito importante para a nossa saúde. E também a couve, olha só. É uma delícia a couve. Nham, nham, chega, já deu água na boca. Também o alface. Olha só o alface. Ele é bem verdinho, né? E a rúcula.
rúcula. Você já viu a rúcula? Sim ou não? Você já deve ter visto em algum lugar por aí, não é? Já as flores deixam as plantinhas mais bonitas e cheirosas. Mas o seu trabalho não é só enfeitar as plantas, não. A principal tarefa da flor é formar os frutos e as sementes. Você sabia que também as flores que nós podemos comer? Sim ou não? Há flores que nós podemos comer, sim. Elas deixam nosso prato bonito, além de serem deliciosas. Por exemplo, olha só o brócolis. O brócolis é uma delícia. Também tem a couve-flor, não, hein? E a alcachofra, que delícia! Já os frutos são uma parte da planta que nós mais comemos. Os frutos são gostosos, nutritivos e também têm o trabalho de proteger as sementinhas. Na maior parte das plantas, eles ficam pendurados nos galhos e, quando estão maduros, caem no chão. Por exemplo, olha só o que nós comemos. O tomate é uma delícia. O tomate é uma delícia em uma salada, né? Também temos o pepino. Que delícia! Nham, nham. E também a berinjela. Você já comeu berinjela? Sim ou não? Você sabia que a fruta é um fruto doce e comestível? Pois é, né? Comer frutas todos os dias faz muito bem para a saúde. Mas afinal, qual a sua fruta preferida? A minha é a banana. Ai, já deu água na boca. Só de falar já deu vontade de comer. Agora, por último, a semente. Você sabe qual a função dela? Sim ou não? Vou te contar. O trabalho da semente é ajudar uma nova plantinha a nascer. Que lindo, não é? A semente é pequenininha e fica escondida dentro do fruto. O seu trabalho é dar origem a uma nova plantinha. Quase todos os dias nós comemos sementes. Você sabia qual é a semente que costumamos comer mais? Sim ou não? Vou já te mostrar. E ela é, o arroz. O arroz você come quase todos os dias, né? Se não todo dia. O arroz, ele complementa todas as comidas e é muito gostoso. Também temos o feijão. Quem aí gosta de feijão? Eu amo demais. Também temos o milho. Que delícia o milho com uma manteiga. Já imaginou? E também a lentilha. Que gostoso. Que legal, não é? Uma pergunta. Você sabe quais as funções das plantas? Sim ou não? Chegue mais perto que vou te contar. As plantas são organismos, ou seja, seres vivos essenciais. Elas são, inclusive, parte da alimentação humana, sendo comum na nossa dieta as frutas, legumes, verduras. As plantas são também abrigo para uma série de seres vivos, como é o caso de alguns animais. Além disso, estão relacionadas com outras funções importantes, como liberação de oxigênio para a atmosfera. Bem, já falamos de todas as partes da planta, mas tem uma coisa muito importante que não podemos esquecer. Todas essas partes existem, mas não há plantas com somente essas partes. Há também plantinhas que não têm. Lembrando disso, é que há muitos outros
tipos de plantas no mundo. Então, comece a olhar melhor para as plantinhas à sua volta e descubra quais as partes que elas têm. As plantas da mamãe, por exemplo, e da vovó, têm flores e frutos? Sim ou não? Agora que você já sabe, já conhece as partes da planta, vamos brincar de detetive da ciência e investigar, identificar as partes de uma planta. Para isso, vamos jogar um jogo para lá de divertido. Você está preparado? Sim ou não? E o nome do jogo que vamos brincar é o jogo da plantinha. Olha só! Este jogo funcionará da seguinte maneira. Olha só, você terá que descobrir qual a resposta correta das perguntas que farei a você. Para isso, você terá um tempo de 10 segundos para descobrir a resposta correta. Está preparado ou preparada? Vamos lá? Pergunta número 1. Parte que fixa a planta na terra e retira seus nutrientes. E as opções são raiz, folha, fruto, caule, flor, semente. Tempo no ar. E a resposta correta é a raiz. Então, a raiz é a parte que deixa a planta bem segura na terra. Você arrasou, hein? Vamos agora para a pergunta número 2 do nosso jogo. Geralmente é verde. Tem a função de produzir o alimento das plantas. E as opções são raiz, folha, fruto, caule, flor, semente. Tempo no ar. Tempo encerrado. E a resposta correta é folha. Você percebeu que o enunciado tinha uma resposta que já dava a nossa dica, lembra? Olha só, geralmente é verde. A planta que você está vendo, a folha, aliás, ela não está verdinha? Sim ou não? Sim, não é? Então, a resposta para essa pergunta é folha. Vamos agora para o nosso próximo desafio. Sustenta a planta. E as opções são raiz, folha, fruto, caule, flor, semente. Tempo no ar. Tempo encerrado. E quem sustenta a planta é o caule. Você arrasou, hein? E esse aqui? Vamos ler juntinhos? Sua função é produzir outra planta, a germinação, além de serem lindas. Vamos às opções: raiz, folha, fruto, caule, flor, semente. Você conseguiu adivinhar? Vamos ao tempo. Tempo no ar. Tempo encerrado. Olha só, a nossa resposta é a flor. Você arrasou, hein? E esse aqui? Quem é que protege as sementes? Vamos às opções. Será que é a raiz, folha, fruto, caule, flor,
Ou será que é semente? Quem protege as sementes? Tempo no ar. Tempo encerrado. Olha só quem protege as sementes. É o fruto. Que delícia, hein? Você gostou do nosso jogo? Esperamos que sim, porque preparamos com muito amor e carinho para você. Agora sim, eu gostaria de convidar você para a área da atividade. Vamos lá? Atividade 1. Encontre as seguintes partes da planta num caça-palavras: flor, folha, raiz, fruto, caule. Para você poder conseguir responder a esse caça-palavras, você terá um tempo de 60 segundos. Tempo no ar. Vamos às respostas. Você conseguiu? Olha só, no nosso caça-palavras, onde está a palavra flor? Você arrasou! E a segunda palavra é folha. E a terceira é raiz. E a próxima é o fruto. E por último, o caule. Você é muito inteligente e esforçado, hein? Vamos agora para a nossa atividade 2. Identifique o nome de cada parte da planta. Você lembra que na aula de hoje nós estudamos essas partes das plantas? Sim ou não? Eu sei que sim, porque você é muito inteligente e esforçado. Para você poder conseguir responder a essa atividade 2, terá um tempo de 60 segundos. Tempo no ar. Olha só, tempo encerrado. E as respostas são folha. Olha só onde é que a folha fica. O fruto ou a fruta. A flor, o caule e a raiz. Que incrível, né? Vamos ler juntinhos as partes de uma planta, que são folha,
fruta, flor, caule, raiz. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje, porque chegou a hora da revisão. Vamos lá? Na aula de hoje, vimos que as plantas são seres vivos e, assim como as pessoas, ela também nasce, cresce, se reproduz e morre. A diferença é que elas não são humanas, são vegetais. Para as plantinhas viverem, cada parte delas tem que fazer o seu trabalho. Vamos lembrar quais são? Primeiro, vamos começar pela raiz. O trabalho da raiz é sugar a água e os nutrientes para as plantinhas. Já o caule tem o dever de repartir todos os nutrientes que a plantinha sugou da terra. Por outro lado, o trabalho da folha é captar a energia do sol para as plantinhas crescerem. E o trabalho da flor é formar os frutos e as sementes. E o que dizer do fruto, hein? O trabalho do fruto é proteger as sementinhas. E, por último, as sementes têm o dever de ajudar uma nova plantinha a nascer. Bem, já falamos de todas as partes da planta, mas tem uma coisa muito importante que não podemos esquecer. Todas essas partes existem, mas há plantinhas que não têm essas partes. É algo que muitos outros tipos de plantas no mundo. Tem muitos outros tipos de planta no mundo, não se esqueça disso. Então, comece a olhar, melhorar e também ver as plantinhas que estão ao seu redor e descubra quais partes que ela tem. Agora sim, vamos finalizar nossa aula por hoje. E se você não assistiu às nossas aulas, acesse nosso canal. Nele, você pode assistir essa e outras aulas quantas vezes quiser. Você pode encontrar toda a nossa turma de professores e demais profissionais que produzem essas aulas. Curta, comente e compartilhe as nossas publicações. E não se esqueça de que vou esperar você na nossa próxima aula do Aprender Além da Escola. Tchau!